Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. Nesse novo formato de episódios, nós receberemos aqui dois convidados para poder tecer comentários sobre um assunto relevante da sociedade, um assunto em alta. Nesse episódio de hoje, nós estamos aqui com o presidente do Detran, delegado Valdir Soares. Boa noite, delegado. Boa noite, doutor. Boa noite ao nosso parceiro, doutor, também, né? Obrigado pela oportunidade de estar vindo bater um papo com vocês aqui do Boletim Goiás. Obrigado, delegado. Aqui à minha direita está o doutor José Anselmo Fleury, advogado eleitoralista, torcedor do Atlética de Anapolina, não é isso? Atlética Anapolina. A parte mais importante do currículo é essa. Essa é a parte. Obrigado, Anselmo, pela participação. Obrigado, Rui, pelo convite. Boa noite ao delegado Valdir. Boa noite. Só para explicar um pouquinho como é o nosso primeiro episódio, o nosso formato aqui é perguntas, a mesa, ela é uma mesa redonda, já para isso. Então, apesar de ter as perguntas, a gente pode ficar à vontade para poder tecer os comentários e ir discorrendo sobre esse assunto. Mamão com açúcar. Isso. E a gente não é um debate, não é uma discussão, não é para saber quem tem razão, quem não tem razão. Tanto que o nome do programa chama Ponto de Vista. O nosso objetivo aqui é que seja colocado o ponto de vista de cada uma das pessoas que acompanham essa mesa de hoje. Para a gente é uma honra muito grande, delegado, recebê-lo aqui, iniciar o nosso programa com peso. Uma pessoa que tem 2 mandatos de deputado federal no currículo, uma carreira extensa na delegacia. 3, perdão. Um de suplente. Chico. Não, então tá certo. Não foi completamente um erro, então. Foi como suplente, mas... Então, 3 mandatos de deputado federal, que inclusive concorreu a senador na última eleição. Sim. E a ficha extensa aí como delegado de polícia. Ficha corrida grande, né? Grande. Agradeço muito. O tema de hoje do nossa entrevista é sobre o convênio entre o Detran Goiás, presidido pelo delegado Valdir, com a Agência Municipal da Guarda de Goiânia. Um convênio para ajudar, auxiliar no trânsito. O doutor José Anselmo Fleury, na esfera da área dele aqui, o que vai poder colaborar e dizer os pontos dele, também vai trazer algumas questões. Então, a gente tem aqui, delegado, uma reportagem que saiu, que foi veiculada no dia 26 de abril, que uma pesquisa aponta que 91,33% da população desaprova essa parceria do Detran com a GCM. Essa pesquisa foi feita pela Gazeta Instituto Voga e foi divulgada no dia 26. A pesquisa aponta que foram entrevistadas pessoas nos dias 13 a 18 de abril. Além dessas que apresentam que não concordam com a parceria, 91,33%, outros 6,83% são pessoas que acreditam que deveriam, sim, os guardas multarem as pessoas. Especificamente sobre esse tema que a gente vai trabalhar. Mas antes de aprofundar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho só como é que está essa gestão com o Detran nesses quase 3 meses que o senhor está, né? Eficiência, transparência, gestão, revolução, teria assim várias nuances que eu poderia trazer para vocês, né? Um trabalho, nós estamos dando luz ao Detran, né? Penso que ele teve por muito tempo na gestão de gestões passadas, em alguns momentos não na gestão do governador Ronaldo Caiado, mas na gestão de outros governadores. O Detran foi, na verdade, o caixa forte da política e esteve envolvido em vários casos de corrupção. Então, todo dia era uma manchete nas páginas policiais. Então, a gente fiquei muito feliz com o governador dar para a gente a gestão do órgão mais importante. Eu acredito que ela é uma autarquia, né? Mas eu diria que ela é o coração do governo do estado de Goiás. Por que ela é o coração? Doutor Anselmo, doutor Rui, vocês sabiam que hoje não circula uma viatura, você que está nos assistindo, não circula uma viatura em Goiás sem o recurso de locação do Detran? É o Detran que faz o pagamento da locação de cada viatura. Tá? Você pensa da criminalística, do bombeiros, da polícia militar, da polícia civil, aí você vai colocando a importância. Combustível. Não roda uma viatura, pode ver que acabou aquelas crises de combustível. Por quê? Porque o Detran
com o recurso de multas e do licenciamento, paga o combustível de todas as viaturas hoje no estado de Goiás. Aí nós vamos mais adiante. A sinalização, que seria a responsabilidade dos municípios. Toda a sinalização no interior de Goiás, através do Sinaliza Goiás, que é um programa oficial do governo, quem faz é o Detran. Então, ao assumir lá, a gente está indo no interior acompanhar, fazer essa fiscalização, ver as mudanças necessárias que é no programa para a gente aperfeiçoar ele. A gente vai mais longe, 30% do salário do funcionalismo de Goiás. Um professor, um médico, o presidente do Detran, qualquer recurso hoje para o funcionalismo, 30% vem de recursos provenientes do Detran. Então o Detran hoje é a pasta que mais tem arrecadação para o governo do estado. Ele é a segunda que mais arrecada, né? A primeira é a economia, certo, em razão do ICMS. A segunda que mais arrecada é o Detran. Então a gente dá uma grande contribuição VaptVupt. A gente ajuda muito os VaptVupt. Então, assim, tem muitas áreas que o Detran tem um papel, assim, hoje essencial. Não se faz 30% dos recursos da Agoinfra, que faz estradas, duplicações, recapeamento, todas elas com recurso do Detran. Então, hoje, eu diria para vocês, o Detran hoje é a grande mãe do estado, né? Aquela que amamenta todos os filhos com um pouco de recurso mensal. Então, você quer dinheiro vivo, você quer recurso imediato, é o Detran que consegue colocar no caixa da economia e a economia faz a distribuição. Então, direcionando aqui agora o tema da nossa conversa hoje, quanto a esse convênio do Detran com a GCM, como é que o senhor vê, acho que foi uns 30 dias após, quanto tempo após o senhor estava como gestor da pasta que surgiu esse convênio? E como é que o senhor vê o resultado dessa pesquisa, ou o que o senhor tem tido acesso com a população desse resultado? Essa pesquisa aí, tipo assim, se eu for preocupar com pesquisa, eu nunca teria disputado a eleição, né? Primeiro, eu não teria nunca disputado a eleição. Então, a pesquisa às vezes é uma referência. E o período dessa pesquisa foi feito num momento onde havia uma grande crise nas escolas com a violência contra as crianças. Uma grande febre que foi passageira. Ok? Então, eu como presidente do Detran, assim que a gente assumiu, vocês lembram que foi começo de março, dias antes, uma semana, nos últimos 15 dias antes da minha posse, a TV Anguera e parte da imprensa de Goiás fizeram grandes matérias mostrando o caos no trânsito de Goiânia. O caos, um grande câncer, e mostrar realmente que o goiano era o motorista mais violento, o motorista mais mal educado. Então trouxeram várias nuances negativas. Eu acabava de assumir o Detran. Eu não ia deixar esse assunto sem resposta. Seria muito cômodo da minha parte chegar lá no Detran, fechar a porta, colocar o pé na mesa, abrir uma cerveja, ok? Ligar o ar-condicionado e ficar tranquilamente lá. Tem um monte de sofá na minha sala. Acho que você foi visitar lá. É um monte de sofá, pode ficar deitado, colocar a Napolina, assistir o jogo da Napolina, do Goiás, do Vila, do Corinthians, meu time de coração. Não, falei, vou tomar providência. Eu assumi na quarta-feira. Na sexta-feira eu recebi um grupo da GCM. E disseram, olha, delegado Valdir, nós temos um convênio aqui que a gente pediu já faz bastante tempo. Fazem quase 2 anos. E está engavetado, não anda. Eu pedi uma cópia do convênio. Tá, então pera lá. O convênio já tinha sido idealizado em gestão anterior. O convênio estava tramitando, era um processo que estava tramitando lá há cerca de quase 2 anos. E ele tinha sido, sabe, iniciativa de quem? Era da pasta do Detran ou da Prefeitura de Goiânia? Não. Da própria GCM, né, com a vênia do prefeito. Certo. Com a concordância do prefeito atual. Então, a própria agência da Guarda Civil Municipal que queria... É porque a lei trazia a possibilidade de convênio, né? Então, Mas... Por isso que a gente, ao receber essa demanda e ao ouvir os argumentos, né,
E em nome do princípio administrativo da eficiência, considerando que a crise, a gente precisava, e ao tomar conhecimento de que nós tínhamos 60 policiais militares que faziam a fiscalização do trânsito em Goiânia, mais 200, são 300 que a Secretaria de Mobilidade fala, mas na prática na rua tem 200, nós teremos em Goiânia 260 servidores fazendo a fiscalização de trânsito, considerando que os 60 policiais não é a atividade fim deles, a atividade fim do policial é a ronda ostensiva? É a ronda ostensiva, mas era um policial que estava destinado do batalhão de trânsito, mas que também tem as escalas. Se você pegar aqui a folga a cada 4 dias, nós tínhamos em Goiânia diariamente 12 policiais militares. Então, uma cidade como Goiânia, com uma região metropolitana gigantesca, então, estatística para mim, nada é nada, né? Eu tinha que agir. E quando chega a proposta da GCM poder atuar no trânsito, eu analisei o processo, entendi da legalidade, e no direito 1 mais 1 não é 2, pode ser 3, então cada um tem um entendimento diferenciado. O meu entendimento era que eles poderiam atuar, e eles tinham outra questão favorável. Eles fizeram um curso no SESC Senat, que deu a eles a habilidade para eles atuarem. Então eles têm, se eu disser para você que os policiais militares não têm o curso, e eles chegando já tinham o curso. Mas na formação do policial militar não tem uma formação específica para isso? O curso técnico é dado pelo SESC Senat. Certo. Então, cadê o questionamento? Porque Goiás todo, no Brasil todo, quem faz a fiscalização em 90% dos casos é a Polícia Militar. E nunca vi ninguém questionar. E aí o que acontece? Aí tinha um questionamento, passou uns 15 dias, deu grande repercussão na mídia, essa questão da GCM no trânsito. Passados uns 15 dias eu tomei conhecimento de que havia uma ação civil pública proposta pelo sindicato dos agentes de trânsito. E aí eu fui convidado para uma tentativa de diálogo entre as partes. Estive lá com a Secretaria de Mobilidade, estive lá com o GCM, estive com um promotor que era o demandante naquela ação, da ação civil pública, dialogamos. E a ação civil pública do Sindicato dos Agentes de Trânsito era no sentido de quê? De demonstrar que havia uma ilegalidade nessa convênia? De impedir que os GCMs atuassem. Mas sobre mas a gente tem que deixar bem claro nessa questão a seguinte situação: eu não estava delegando aos agentes de trânsito as atribuições da Secretaria de Mobilidade dos agentes de trânsito. Eu estava delegando a eles a que a lei me permite, que são as atribuições do Detran. O Detran não tem quadro próprio de agente de trânsito. O Detran Goiás não tem nenhum agente de trânsito, 0 agente de trânsito. Então a gente delega isso para a Polícia Militar. Certo. Entendeu? Entendi. Então, em todos os municípios. Então eu estava delegando a eles as atribuições, das condutas previstas de atribuição do Estado, do Detran, para poder atuar, embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, e aí por diante. Então, eu não estava delegando atribuições, e foi isso que eu expliquei ao promotor, mas existia uma briga sindical, e depois, em seguida, passado mais uns 2 meses, aí a OAB também entrou com uma ação, também não estou preocupado com a OAB. Sim, ok? Porque a OAB não é gestora porque a OAB não é a gestora do trânsito em Goiânia. Ela não sabe a quantidade de pessoas que morrem no trânsito, eu tenho certeza que... Vamos aprofundar. Deixa eu até chamar aqui o doutor José Anselmo Fleury aqui na conversa. Eu tenho até dificuldade de falar do doutor Anselmo, porque a gente tem uma amizade há de muito tempo, aí eu só falo só Anselmo. Mas o Anselmo, até porque se eu for à OAB, só para dizer também que ele, não, como advogado que é, mas não está aqui representando a OAB. Mas doutor Anselmo, essa ação, né? A OAB entrou, qual foi a justificativa desse caso? Sim, na verdade, a informação que temos até agora é que o Conselho Seccional da OAB autorizou
que a comissão, né, da OAB entrasse com essa ação. Até o momento eu não tenho conhecimento. Você sabe se chegou a protocolizar a ação foi ou não? protocolada. Foi protocolada, Foi. sim. Mas mesmo depois disso, eu fui convidado no podcast Lá tem divisões da OAB, né? Certo, as comissões. A comissão de trânsito da OAB me convidou Certo. para um debate, para um podcast. E aí, no podcast, estava aí o Dr. Manuel Vanderick, lá de Anápolis, você deve conhecer, delegado espetacular. E aí, nesse podcast, eu falei com a comissão de trânsito e eles tiveram uma aceitação tranquila, muito boa. O que acontece? Apesar da ação estar correndo na justiça, ou eles não retirou a ação? Independente da ação estar tramitando. Então a ação tá. É mais uma ação civil, mas a gente responde, não tem dificuldade, né? Porque eu tenho que pensar, eu tenho que pensar que nós temos um grande mal que ele precisa ser solucionado. Ah, mas não é atribuição da GCM. Mas não é atribuição, não era atribuição do Ministério Público investigar também, né? Vocês lembram que não era atribuição do Ministério Público, eles foram lá e tomaram dos delegados a atribuição de... Não era atribuição da Polícia Militar fazer BO, TCO, e hoje é atribuição. Ah, mas a guarda não faz bem, aí eu vi alguns questionamentos, a GCM não faz bem o trabalho que é dela atribuído. Quantos inquéritos mesmo que tem nas delegacias, quantas ocorrências de investigação, não é atribuição da Polícia Civil, mas de vez em quando ela se faz de ostensiva e vai fazer trabalho ostensivo. A Polícia Federal também tem, você pega a Polícia Rodoviária, ninguém consegue, nenhuma instituição consegue fazer assim, de pleno todas as suas atribuições, né? Então a gente viu na possibilidade dessa parceria com o GCM, eles estão atuando muito bem nas parcerias com o Detran em várias operações, na balada responsável também. Então a gente fica feliz de ter trazido a GCM, que são concursados, tem quadro próprio, são qualificados. Eu não tô saindo, doutor Anselmo, a laço, pegando gente aí sem preparo, sem preparação, né? Existem algumas decisões favoráveis, existe discussão no STF, existe hoje legislação tramitando na Câmara proibindo a ação da GCM no trânsito, entendeu? Então tem tudo isso. Inclusive eu quero perguntar ao senhor sobre essa questão do preparo dos agentes, mas só para a gente fechar aqui esse ponto da legalidade, quero aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Aqui não é para divergir opiniões, elas podem ser convergentes. O que o senhor acha, doutor Anselmo, sobre a legalidade no âmbito legalista, como o senhor desse convênio? Sim. Como você disse, eu não falo em nome do AB, né? Então eu sou advogado, não necessariamente, eu não faço parte da diretoria, nem de nenhuma comissão da seccional goiana. E, na minha opinião pessoal como advogado, eu não vejo essa ilegalidade que foi colocada pelos colegas da Comissão de Direito de Trânsito do AB. Que seria o quê? Qual o ponto que eles alegariam essa ilegalidade? Em quê? Sim, que a Guarda Municipal ela não teria a natureza de um órgão de trânsito. Por isso, não poderia exercer essas atribuições. A questão que eu discordo é a seguinte, porque a prefeitura ela tem atribuições de trânsito. E, dentro da sua autonomia de governo, ela pode atribuir essa designação a qualquer órgão da prefeitura. Não é verdade? Está na autonomia do prefeito. Ele é o gestor municipal. E ele se manifestou favoravelmente, desculpe até interrompê-lo, doutor, ele manifestou favoravelmente a esse convênio. Parece-me, os senhores vão esclarecer aqui, parece-me que o ponto que estava alegando é que, como existe em Goiânia uma agência de trânsito, uma secretaria própria com agentes próprios, diante disso, esse convênio estaria respaldado na ilegalidade por isso, porque teria os agentes próprios. Esse convênio deveria ser firmado com prefeituras onde não existem convênios, onde não existem agentes de trânsito. Seria isso? Não necessariamente, porque a lei ela diz que em locais onde a prefeitura não tenha um órgão específico de trânsito, essa prefeitura poderá celebrar diretamente o convênio. Ou seja, autoriza a celebração direta entre a prefeitura e o órgão de trânsito, no caso do Detran. Certo. Mas não veda que a prefeitura celebre via guarda municipal com o órgão de trânsito. Não há essa vedação. Há uma autorização facultativa. Entendi. Então, para esclarecer melhor, doutor. Na verdade, essa vedação não é quanto ao órgão em si da prefeitura, mas quanto ao órgão
que estaria no sistema de trânsito, que estaria celebrando com a prefeitura, que no caso de Goiás, o DETRAN. Sim, exatamente. É isso? Exatamente. A vedação seria quanto ao órgão que está fazendo o convênio com a prefeitura. Isso. Como o DETRAN é o órgão que está vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito, então a legalidade está respaldada aí. Sim, porque o DETRAN possui essas atribuições e possui também autorização legal para delegá-las. Certo. E a Guarda Civil Metropolitana tem autorização nela para isso? Não há essa autorização expressa, né? A autorização constitucional da Guarda Civil Metropolitana é para fazer patrulhamento do patrimônio público municipal. E aí você amplia, porque ruas, logradouros públicos, praças, parques são patrimônio municipal. Então, naturalmente, a Guarda Municipal pode exercer esse patrulhamento nas ruas, porque as ruas, no fim e ao cabo, são patrimônio municipal também. Certo, mas aí seria, de repente, por exemplo, você não teria algo com essa legalidade, poderia ter um outro servidor do município, de qualquer outra pasta que a prefeitura quisesse, poderia fazer esse vínculo com o DETRAN para poder fiscalizar o trânsito e até multar? Sim, respeitados os princípios da eficiência, né, e da legalidade, naturalmente não vai pegar um servidor de burocracia e vai colocar para exercer. Que não esteja preparado, que não tenha curso, né? Como o delegado, presidente do DETRAN, disse aqui, a Guarda Municipal possui equipe, possui estrutura e qualificação para tal. Então me parece que estão respeitados aí o princípio da eficiência, né, e da legalidade. Certo. Deixa até uma outra pergunta, fica até para os dois. Uma das questões aqui, nessa questão da legalidade, que foi discutida, inclusive, lá nesse conselho da seccional da OAB, é sobre não ter um órgão de defesa prévia na agência da Guarda Civil Metropolitana, para que pudesse ser encaminhadas essas infrações e tivesse esse preparo, esse trato. Como é que fica isso com essa parceria? Na verdade, né, nessa parceria, as atribuições da Secretaria de Mobilidade, dos agentes de trânsito, são integralmente preservadas. Eu tenho um convênio, inclusive o DETRAN tem um convênio com a Secretaria de Mobilidade, para que as infrações de atribuição da Secretaria de Mobilidade possam ser realizadas também pela Polícia Militar e vice-versa. Então, existe um convênio entre as três partes, Secretaria de Mobilidade, Polícia Militar e DETRAN. Então, existe um convênio para que tanto a Polícia Militar como os agentes de trânsito possam exercer as mesmas todas as infrações independente da esfera de competência de cada uma. Só que em relação à GCM, nós não estamos delegando, não estamos fazendo um convênio, doutor Anselmo, em relação às condutas que são típicas do município. Uhum. A GCM só vai poder atuar nas infrações que o DETRAN pode conveniar, que é de atribuição do DETRAN, entendeu? Então, específico, a GCM não vai sair autuando em relação, por exemplo, a estacionamento irregular. Isso ela não vai autuar, entendeu? Então, existem casos específicos. Em relação à parte recursal, a GCM, toda a parte recursal dela é feita pelo DETRAN. Não tem... a prefeitura tem a sua jari... O agente faz o auto de infração, ele é direcionado ao DETRAN. Ao DETRAN. E aí, quando a pessoa que foi multada, ela recebe a notificação, ela recorrer ao DETRAN. Ao DETRAN, ao jari do DETRAN. Certo. Pelo que eu li do convênio, da minuta do convênio, minuta não, né, do convênio já assinado, o DETRAN fornece esses autos de infração, realiza o controle, a Guarda Municipal faz esse patrulhamento e os autos de infração realizados são encaminhados, o recurso são encaminhados para a junta recursal do DETRAN. Certo. O senhor falou inicialmente que havia saído pesquisas, na verdade notícias antes da sua posse lá como presidente do DETRAN, falando do caos do trânsito de Goiânia. Tem quanto tempo? Tem uns 30 dias já desse convênio? Mais ou menos? Mais até tem uns... Quase 70 dias. Certo. Com isso, o que já é possível perceber com a alteração? E assim, a gente percebe, já emendando uma outra pergunta, que o problema do trânsito de Goiânia, dessa questão inclusive de infrações, é um problema de mobilidade, na verdade. Sim, também. É um problema não só da educação, mas é um problema de mobilidade urbana que a gestão pública tem que cuidar. A exemplo, há um tempo atrás, fui multado porque eu entrei numa rua que era comum de fazer a conversão e, de repente, ela se tornou contramão.
e tava um agente, um policial militar lá do outro lado, me multou. Na hora que eu recebi a notificação, eu falei, não, mas aqui eu tive que ir lá, voltar e ver que tinha uma placa de contramão. Multar, ganha bem. Não. Ganha bem. Não, tem que... Porque assim, a gente pensa até, inclusive o doutor Anselmo vai dizer que isso também, como legalista que a intenção da multa, a finalidade dela, na verdade, ela é educativa, mais do que punitiva. Concordo. Então, quando chega um ponto que você é multado por fazer uma conversão no local onde era permitido e de repente sonou uma conversão proibida, ali essa multa deixou de ser educativa, ela passou a ser puramente punitiva, né? Então tem essa questão. Mas, especificamente, o que o senhor avalia como resultado já desse convênio? Eu acredito que eu tenho percebido no trânsito maior mobilidade. E aí a gente, além dessa maior mobilidade, temos mais agentes nas baladas responsáveis, temos mais operações, nós tínhamos apenas 12 semanais, hoje já estamos pulando para 18. Acho que um dos problemas mais graves. E nós temos a felicidade de Goiás ser uma cidade quente, com muitos bares, onde o goiano gosta da noite. O cidadão goiano gosta da noite. Só que pode gostar. Eu não quero que o cidadão goiano e a goiana deixe de gostar da noite. Deixe de sair, deixe de tomar o seu drink para quem gosta. Mas faz o seguinte, bebe seu drink, tá? Por favor, chama o Uber, chama o táxi, pega o motorista da rodada. Não pense que ao você beber um drink, você pode atropelar uma pessoa, pode matar uma pessoa. Você ama a sua vida? Você ama a vida da sua família? Você tem filhos, seus filhos? Você ama a vida do terceiro ou não? O que eu vejo, doutor, é a minimização de beber e dirigir. E essa minimização é grave. Então a gente tem visto também a consciência do motorista. A gente começou com um alto número de autuações de motoristas embriagados. Agora a gente já tem uma redução dos números comparativamente ao ano anterior. Então a gente já está conseguindo resultados práticos dessa parceria com a GCM. Eles também têm nos auxiliado muito em campanhas educativas. Outro dia nós fizemos uma campanha onde nós trouxemos crianças, guardas mirins, para entregar uma flor, uma rosa para o motorista. Então você tem uma maior eficiência, um maior quadro. Isso já estão se refletindo em números. E a gente acaba com mais viaturas da GCM nas ruas, a gente consegue aumentar o poder de educação e de fiscalização. E também traz a mobilidade. Então a gente consegue agir em todos esses pilares, como é essa ação do Detran. Eu quero que o senhor complementa com a sua opinião, né, o seu ponto de vista, sobre essas ações mais incisivas na questão de multar, quanto isso à educação do trânsito. De que forma que o senhor enxerga isso? Isso. Eu acho que a política de trânsito ela é uma área muito sensível do Estado e acho louvável que o delegado Valdir, enquanto político, que já disputou o mandato, e imagino que ainda vai disputar muitos pela frente, ele assuma essa bandeira que não é uma bandeira necessariamente popular. Por quê? Impopular. Infelizmente, nossa população ainda é extremamente mal educada no trânsito. Então, políticas como multa, de ostensividade no trânsito não são bem vistas pela população. Por quê? Porque o brasileiro gosta de sair e beber, gosta de não usar cinto, gosta de furar a faixa, gosta de furar sinal vermelho. Gosta de falar ao celular. Sim, exatamente. Então é uma área muito sensível. E a mesma mão que acaricia é a que fere. Então o mesmo órgão que educa também deve punir. E, ao meu ver, não me parece crível que o motorista goianiense, o motorista goiano, ele não saiba que não é permitido bebida e direção. Uhum. Então a educação já foi feita há anos, né? Há décadas a gente tem esse tipo de educação e ainda temos motoristas embriagados. O que sobra? A punição, né? Então não é uma política fácil, né, de ser tocada, gera desgaste, né, para a figura de quem está à frente, mas é necessário, é o que tem de ser feito. A figura do delegado Valdir. Hoje delegado. Não tem a menor preocupação, doutor, com a questão do desgaste. Certo. Ok? Não tem a menor a gente consegue perceber isso pela gestão que o senhor está fazendo. E tem algum detalhe, o pessoal às vezes na rede social, doutor Anselmo, doutor Rui, me provocam.
não vou votar mais em você, já votei. Aí a minha resposta, eu mesmo vou pessoalmente e digo, não troco votos por vidas. Tipo assim, na ponta da língua, porque realmente eu não troco. Delegado, como eu falei inicialmente, você tem muito conteúdo, é demais, a gente tem muito o que conversar. A gente precisa, pelo formato que a gente definiu aqui para o nosso programa, ainda mais na internet, para que não fique um programa muito extenso, a gente quer mesmo que o nosso espectador nos acompanhe. Nós vamos dividir esse programa aqui com o delegado Valdir e com o doutor Anselmo em 2 etapas. Então aqui agora nós vamos encerrar a nossa primeira etapa. Deixa aqui a sua rede social, só para quem está assistindo esse programa agora já acompanhar. Delegado Valdir, né? Com W. Com W no Instagram, no Facebook, da mesma forma. Ele está dando uma pausa porque o churrasco está ali. Isso. Então vai ter uns 15 minutos antes de nós comer aqui a linguicinha assada, o churrasco que ele fez aqui, daqui a pouco a gente volta. E, doutor Jancel, deixa a sua rede social. @ADVFleury, Instagram e Facebook. Então, convido vocês a assistirem a segunda etapa desse programa, que tem muito conteúdo para a gente poder discutir aqui. O ponto de vista dos nossos convidados ele é fundamental. Siga as redes sociais do Boletim Goiás, pesquise Boletim Goiás em todas as redes sociais e assista aqui pelo canal do YouTube e as plataformas de podcast. Para concluir aqui, eu deixo uma reflexão. De um pensador de 2000 anos atrás, Aristóteles talvez, quanto mais é comum um assunto, menos relevância, menos cuidado ele tem. Mas quando o assunto ele é mais pessoal, cada um cuida daquilo como poder maior. Assuntos em comum são controversos e a atenção não é dada a cada um. No entanto, quando ela é dada com interesse pessoal, ela é dada numa relevância menor. Eu espero vocês no nosso próximo programa. Até mais.